Bom dia, amada igreja. Louvado seja o Senhor por essa manhã. É um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez no seu altar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa responsabilidade. Agradeço também ao nosso irmão Wellington Gomes, que fez esse convite, num mês especial para a igreja, que é o mês da música, né? Quando muito tem se falado sobre louvor e adoração. E o tema de hoje, que Deus colocou no meu coração, foi por que louvar e adorar a Deus? Por que louvar e adorar a Deus? É só ir com a setinha. Não, volta um pouquinho. Vai com a setinha para a direita que ele vai tranquilo. Isso. Bom, eu tenho certeza que vocês já sabem bastante coisa sobre louvor e adoração. Até porque muitos pregadores já passaram por aqui recentemente, né? Não acompanhamos todos, pois visitamos algumas igrejas nesse mês aí, fazendo divulgação do CD do pastor Almir. Mas as duas últimas pregações que eu acompanhei, a última foi do pastor Clóvis e a do dia 10 à noite foi da minha esposa, falaram muito bem acerca do que é louvor e adoração, como louvar e adorar e por quê. Então, eu tinha que pegar um caminho diferente, né? Não dá para repetir algo que já foi muito bem falado. Por isso, eu comecei do inverso. A gente vai pensar um pouco hoje o porquê louvar e adorar a Deus, qual é o propósito de louvar e adorar a Deus. Então, eu sei que você já sabe bastante coisa, mas eu não posso deixar de acrescentar algumas informações relevantes sobre o louvor e adoração, especialmente no Antigo e no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, ele emprega 3 palavras hebraicas básicas para conclamar os israelitas a louvarem a Deus. A primeira palavra é barak, também traduzida por bendizer. A palavra balal, da qual deriva a palavra aleluia, que literalmente significa louvar ao Senhor, e a palavra yadá, às vezes traduzida por dar graças. O primeiro cântico da Bíblia, entoado depois dos israelitas atravessarem o Mar Vermelho, foi, em síntese, um hino de louvor e de ação de graças a Deus. É o que Êxodo 15:2 nos revela. Moisés instruiu os israelitas a louvarem a Deus pela sua bondade e em conceder-lhes a terra prometida. Deuteronômio 8 vai falar sobre isso. O cântico de Débora, por sua vez, congregou o povo expressamente para louvar ao Senhor. Juízes 5 também aborda essa questão. A disposição de Davi em louvar a Deus está gravada tanto na história de sua vida, Samuel a gente pode ver isso, né? No segundo Samuel, 1 Crônicas também fala sobre isso, como nos salmos que escreveu, 9, 18, 22, 52, 108 e 145. Os demais salmistas também convocam o povo de Deus, enquanto viver, sempre a louvá-lo. Finalmente, os profetas do Antigo Testamento ordenam que o povo de Deus o louve. Isaías 42 e Jeremias 20, além de Salmos 12 também nos relatar isso. O chamado para louvar a Deus também ecoa por todo o Novo Testamento. O próprio Jesus louvou a seu Pai Celestial. Mateus 11 e Lucas 10 relatam essa passagem. Paulo espera que todas as nações louvem a Deus. E Tiago nos conclama a louvar o Senhor. Tiago 3 e 5. E no fim, o quadro vislumbrado no Apocalipse é o de uma vasta multidão de santos e anjos louvando a Deus continuamente. Apocalipse 4, 5, 7 e 11. Louvar a Deus é uma das atribuições principais dos santos e dos anjos. E é privilégio do povo de Deus. E tanto de crianças, Mateus 21 e Salmos 8, como adultos, Salmos 30, 135 e 19. Além disso, Deus também conclama todas as nações a louvá-lo. Salmos 67, 117, 148, Isaías 42 e Romanos 15. Isto quer dizer que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É o que nos relata Salmos 150. E se tanto não bastasse, Deus também conclama a natureza inanimada a louvá-lo, como, por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, lá em Salmos 148, em Salmos 19, os raios, o granizo, a neve, os ventos, também em Salmo 148, montanhas, colinas, rios e mares, 148 também, e Isaías 55, e todos os tipos de seres vivos, Salmo 69 e 148. Louvar a Deus é essencial à adoração cristã. O louvor era um elemento-chave na adoração de Israel. Salmos 100, 106, 111, 113, 117 nos fala isso, bem como na adoração cristã primitiva, em Atos 2.
No culto cristão, nos acercamos de Deus em gratidão pelo que Ele tem feito por nós, por Cristo e através do Espírito Santo. A adoração requer o exercício da fé e o reconhecimento de que Ele é Deus e o Senhor. A ideia agora é a gente entender um pouco do porquê realmente louvar a Deus. Por que louvar e adorar a Deus? Qual é o propósito disso? E eu... setinha para a direita. Isso, mais uma. Legal. Então, a pergunta que começa, né? Aliás, essa reflexão está cheia de pergunta retórica, tá? Isso vai nos ajudar a uma reflexão melhor sobre o que a gente está vendo aqui. Uma coisa muito importante que a gente deve se perguntar é qual é o seu porquê, qual é o seu propósito, qual é a sua finalidade, por que você nasceu? Por que você acorda todo dia e faz o que faz? Mark Twain, ele é um escritor e humorista norte-americano, ele diz que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o seu porquê, o seu propósito de vida. Se você não descobriu ainda, pode ser que tudo fique muito mecânico. Você faz as coisas por hábito, mas qual é o propósito de fazer o que você faz? Há quem diga, pastor, eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu nasci para louvar e adorar o Senhor, eu nasci para servir a Deus. Que bom, aleluia, que bom que você já descobriu o seu propósito. Então, se você realmente já descobriu e o seu propósito é esse, vamos à segunda pergunta. Pode avançar. Por que louvar e adorar a Deus? Por quê? Você já sabe que o seu propósito é louvar e adorar a Deus, mas por que você vai louvar e adorar a Deus? Por que você serve a Deus? Porque Ele já fez muita coisa para você, porque Ele continuou fazendo, porque Ele ainda vai fazer, porque Ele te livrou, Ele te curou, porque Ele é bom? Ah, porque eu conheci, eu achei que era legal? Por quê? A gente precisa entender um pouquinho mais a fundo a questão do propósito, do porquê. E entender a sua importância também. E para isso eu quero dar alguns exemplos que vão nos levar a essa conclusão. Todo mundo aqui creio que conhece uma empresa chamada Apple, né? Fabrica celulares, computadores, iPhone, iPad, talvez até alguém aqui tenha. A pergunta que fica é por que a Apple, a cada ano, ela continua inovando, ano após ano, e se destaca em relação aos seus concorrentes. Se ela tem acesso aos mesmos recursos tecnológicos, aos especialistas, os melhores especialistas, as melhores mídias, assim como todos os seus concorrentes. Por que ano após ano ela vem se destacando em relação à sua concorrência? Qual é o diferencial da Apple em relação aos seus concorrentes? Então, essa é uma pergunta básica, porque se ela tem as mesmas condições que o seu concorrente, por que ela consegue fazer mais e melhor? Então, há algo mais em jogo aqui. Simon Sinek, ele é um palestrante motivacional, um consultor organizacional e um autor de alguns livros. E há 10 anos atrás, ele fez uma descoberta que mudou a visão dele acerca de como o mundo funciona e como ele atua no mundo. Ele percebeu que existe um padrão em que os grandes líderes e organizações pensam, agem e comunicam exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. E ele codificou isso numa ideia que ele considera ser a mais simples do mundo. E ele chama isso, pode avançar, por favor, de círculo dourado. Pode avançar mais um, por favor. Esse círculo dourado, ele basicamente define 3 questões, que é o que a gente tem visto ao longo de todos esses cultos, né? Por quê, como e o quê? São as principais perguntas que a gente faz. Esse círculo dourado ele acaba demonstrando como líderes e organizações são capazes de inspirar, enquanto outras não. O fato é que cada pessoa ou organização no planeta sabe exatamente o que faz. 100%. Todos nós sabemos. Cada organização e cada pessoa. Algumas pessoas, algumas organizações sabem como fazer. Processos, procedimentos, patentes, conseguem definir bem isso. Pouquíssimas pessoas e organizações sabem por que fazem o que fazem. Pouquíssimas organizações e pessoas.
Já parou para pensar nisso? Por que você faz o que faz? Por que a sua empresa existe? Qual o propósito dela existir? E quando eu digo porquê, eu não estou falando de gerar lucro, não. Isso é normal, a gente sabe que o propósito da empresa é gerar lucro, mas eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando o porquê de causa, de razão, de propósito, de crença. O fato é que a gente se comunica de uma forma bem diferente, né? Nós comunicamos de dentro para fora. Pode avançar, por favor. Nós sempre começamos da coisa mais simples para a coisa mais complicada. É muito mais fácil dizer o que a gente faz, como faz, do que começar dizendo por que a gente faz. E é assim que a maioria de nós atua. É assim que o marketing é feito, é assim que as empresas interagem, é assim que nós nos relacionamos interpessoalmente. Só que isso não é inspirador. Líderes e organizações inspiradoras, independente do seu tamanho, da sua indústria de atuação, pensam, agem e se comunicam de dentro para fora. Pode avançar. Justamente no sentido oposto de como normalmente a gente faz. Voltando aqui para a Apple, que é um exemplo que todo mundo conhece, todo mundo, né, já convive com essa tecnologia. Se a Apple fosse colocar hoje uma mensagem de marketing da mesma forma como nós normalmente nos comunicamos, ou seja, de fora para dentro, né, do que até o porquê, a sua mensagem seria mais ou menos assim. Nós fazemos ótimos computadores. Eles são lindamente projetados, fáceis de usar e com interface amigável. Quer comprar um? Não. Isso não é inspirador. E é assim que a maioria de nós se comunica. Já está incutido no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir e de comunicar. Porém, não é assim que a Apple trabalha. A Apple tem um propósito muito bem definido. E vale ressaltar que quando o seu porquê, o seu propósito é bem definido, o como e o quando não importa. Você vai atingir o seu propósito. Então, como é atualmente a mensagem de marketing da Apple? E percebam que é totalmente diferente do que eu falei agora há pouco. A mensagem de marketing da Apple é assim: tudo que fazemos, acreditamos desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de forma diferente. A forma que desafiamos o status quo é fazer nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um? Percebem como é totalmente diferente? Agora você está pronto para comprar um equipamento, seja um iPhone, um iPad, um computador da Apple. E o que ele fez ali? Simplesmente inverteu a ordem da informação. Ele não começou definindo o quê? Ele começou definindo o propósito de existência da Apple. Passou pelo como até chegar no quê. E isso faz toda a diferença. O que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui? O mais engraçado disso é que, e o melhor disso é que tudo que eu estou falando não é opinião minha, não é opinião do Simon Sinek. Isso tudo vem de fundamentos e princípios da biologia. Não é psicologia, da biologia. Se nós cortarmos o cérebro humano transversalmente e olharmos de cima para baixo, a gente vai perceber que ele é dividido em 3 grandes compartimentos. E esses 3 grandes compartimentos se encaixam perfeitamente com o círculo dourado. E como é que funciona isso? Pode avançar, por favor. O neocórtex, né, o novo cérebro, ou o cérebro Homo sapiens, mais conhecido como neocórtex, que está definido no nível do quê, ele é responsável pelo racional, pelos nossos pensamentos analíticos e pela linguagem. O sistema límbido, ele já atua no nível de como e do porquê. E ele é responsável pelos sentimentos, como confiança, lealdade, comportamentos, tomadas de decisão, e não tem capacidade para a linguagem. Não tem capacidade para a linguagem. Ou seja, quando nós nos comunicamos de fora para dentro, as pessoas entendem uma série de informações complicadas, como fatos, números, enfim, parâmetros, mas, na verdade, isso acaba não influenciando o comportamento deles. Por quê? Quando nós começamos pelo mais simples, que é o quê, a gente está usando a parte racional, pensamentos analíticos, linguagem. E isso não influencia o comportamento.
Porém, quando nos comunicamos de dentro para fora, exatamente como a Apple faz, ou como grandes líderes e organizações fazem, nós falamos diretamente para a parte do cérebro que controla o sentimento, comportamentos, tomadas de decisões, mas não tem linguagem para comunicação. E é por isso que, às vezes, nós já temos todas as informações, vamos numa palestra ou, enfim, algum plano de negócios, né? E temos todos os dados necessários para tomar uma decisão, mas, de vez em quando, a gente... Você já parou para pensar que você fala, poxa, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu sinto que não está certo. Eu sinto que tem alguma coisa errada. E por que a gente usa esse verbo, sentir? Porque a forma como foi passado para você não atingiu o sistema límbico, que é responsável pela tomada de decisão, pelo teu comportamento, ou seja, você recebeu todas as informações, mas não uma informação suficiente, que é o propósito, para tomada de decisão e mudança, dirigir o seu comportamento a levar uma decisão de avançar. Então é por isso que o propósito, o porquê tem que ser muito bem definido. Espiritualmente falando, a gente pode até comparar o sistema límbico com a atuação do Espírito Santo. Já que o sistema límbico ele é responsável por sentimentos, comportamentos, tomadas de decisão, mas não tem linguagem, não tem capacidade de linguagem. Claro, o Espírito Santo tem capacidade de linguagem, o sistema límbico não. E por isso que a palavra nos fala, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E podemos associar o sistema neocórtex ao culto racional que prestamos ao Senhor. Já que temos que apresentar informações, assim como eu estou apresentando, de forma racional, analítica, que fazem sentido, e eu preciso usar uma linguagem para isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando estamos numa pregação, temos todas as informações que a Bíblia nos oferece, faz todo sentido, aí entra o papel do Espírito Santo, que não é o meu papel. O convencimento é ele, é o Espírito Santo que vai atuar. Por quê? Que seja por gemidos inexprimíveis, seja como for, mas é ele que vai ter o acesso direto ao sistema límbico numa pregação, por exemplo, fazendo essa correlação espiritual. E é engraçado porque quando nós nos convertemos, nós queremos converter o mundo inteiro, salvar todo mundo, né? A alegria, o primeiro amor é tão grande que você quer reproduzir isso para quem você ama, você quer alcançar quem você pode alcançar. Isso é muito interessante. Eu lembro quando me converti, e foi até um episódio engraçado, porque nós congregávamos lá na PIB em Irajá, e foi um seminarista que fez a pregação naquele dia. Tudo que ele falou fazia muito sentido para mim. Eu fiquei emocionalmente convencido, racionalmente já tinha feito sentido para mim. Eu percebi, senti, tive um comportamento, né, quando ele fez o apelo, para mim era tudo sim, não, é isso, mas eu não conseguia sair do meu lugar na hora do apelo. E aí eu fui para casa com aquilo, meditando naquilo, nas informações racionais, no que eu havia sentido naquele momento, porque isso é uma coisa muito interessante, né? Quando você informa, coloca essas informações e o seu sistema límbico consegue absorver, consegue fazer você tomar uma decisão, muda o teu comportamento, fica fácil de você racionalizar aquelas informações, né, na forma de agir e de atuar, enfim, faz sentido tudo que a gente fala e diz. Você consegue racionalizar o teu sentimento com aquilo que foi dito e falado, né? Foi dito e é feito, na verdade. E eu fui para casa pensando naquilo. Na quarta-feira eu liguei para a Vanessa, nós estávamos namorando ainda. Falei, Vanessa, aquele culto foi muito bom. Sabe, ele fez o apelo, eu não consegui sair do lugar e tal. Fiquei pensando depois, mas eu tomei uma decisão. No próximo domingo eu vou aceitar Jesus. Gente, isso não existe. No próximo domingo eu vou aceitar Jesus. Eu já tinha aceitado. Já tinha feito, a palavra já tinha feito efeito na minha vida, né? Só que eu era novo, não entendia nada do Evangelho, mas eu entendi que fez sentido para mim. Ou seja, a harmonia ali, né, entre essas três situações aqui, se encaixou perfeitamente naquela pregação para mim, fez todo sentido. Mas, na minha inexperiência, eu falei, eu vou aceitar Jesus no domingo. Eu já tinha aceitado.
Bom, vamos à pergunta que não quer calar. Pode avançar, por favor. Já que vocês entenderam um pouquinho dessa... Mais um, por favor. Já que vocês entenderam um pouquinho dessa atuação biológica no nosso cérebro, por que louvar e adorar a Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é Neston, não, tá? Existem 1000 maneiras. Invente uma, você não precisa inventar uma, já tem várias. O que eu quero apresentar é o que eu considero a principal. Existem muitas, mas é o que eu considero a principal. A mensagem que usa justamente esse sistema, Simon Sinek diz ter descoberto há 10 anos atrás, mas como é um conceito biológico, e o criador da biologia, nós sabemos quem é, isso já é usado na Bíblia há pelo menos 2000 anos. E para mim, o principal motivo, a principal razão, o principal propósito de você louvar e adorar a Deus, para mim é o perfeito plano de salvação que se encontra em João 3,16. Pode avançar, por favor. Por que louvar e adorar a Deus? Vamos começar pelo porquê. Porque Deus amou o mundo. Ou seja, Ele nos amou primeiro. Pode avançar. De que forma? De tal maneira que, de maneira única, incomparável, sem igual. E o que Ele fez? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que louvar e adorar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele sabe que não teríamos capacidade, eu, Paulo, Pastor Ellison, seja quem for, de estar naquela cruz, fazendo aquele sacrifício vivo, para que hoje estivéssemos aqui. Esse, para mim, é o principal motivo de louvar e adorar a Deus. Esse é o principal porquê, o principal propósito. Porém, pode ser que não seja esse para você. Pastor Paulo, concordo contigo, muito legal isso. Eu sei que esse é um plano perfeito de salvação. Ele nos amou primeiro, Ele entregou a vida do seu único filho. E, aliás, quando a gente vê lá em Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito, o principal fruto que ele destaca é o amor. E pelo amor é que nós seremos medidos no final, pela nossa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo. Tudo bem, pode avançar. Se esse não for motivo suficiente, vamos ver mais alguns outros motivos que podem fazer sentido para você. Pode avançar, por favor. Reconhecimento do poder de Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Salmo 152. Quando louvamos a Deus, estamos reconhecendo que seus feitos em nossas vidas são maravilhosos e não poderiam ter acontecido senão por sua grandiosidade. Pode avançar. Fomos criados para o louvor de Deus e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O ser humano foi criado para louvar o nome de Deus e tudo que Ele criou foi para o seu louvor. Pode avançar. O Senhor nos ordena adorá-lo. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante a Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A palavra de Deus nos ensina que é dever do cristão render louvor e adoração a Deus em todo o tempo. Pode avançar. Deus é digno de louvor, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Não só Deus é digno de louvor, como, na verdade, somente Ele deve ser adorado. Eu vou pedir aos irmãos que peguem suas Bíblias, por favor. Isso. Agora vamos todos erguer a Bíblia. Isso, todo mundo erguendo a Bíblia. Agora, sério, isso aqui dá uma foto linda para o dia da Bíblia, hein? Quem está aqui na frente, olha para trás, para vocês verem que imagem linda. Todo mundo com a Bíblia erguida. Eu apresentei, para mim, o motivo principal... Pode abaixar. Eu apresentei o motivo principal e mais alguns motivos para você louvar e adorar a Deus. Se ainda assim esses que eu apresentei não foram suficientes, você tem em suas mãos 66 livros de motivo para poder adorar a Deus. Amém? Amém. Vamos avançar. Então, agora a gente já sabe, né, qual é o propósito de... Pode avançar, por favor. De louvar e adorar a Deus. O propósito nós já sabemos. A setinha para a direita. Isso. Não, você foi para a esquerda, para a direita. Isso, mais um. Legal. Vamos entender agora a forma. Como louvar e adorar a Deus?
Também muito já foi falado aqui sobre isso, né? Através de cânticos, louvores. Mas eu quero pensar num prisma diferente com os irmãos também. E eu serei breve devido até ao horário. O fato é que a maioria do povo de Deus trabalha segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, 5 ou 6 dias por semana, para poder ganhar o seu dinheiro, o que é natural, o que convém, o que é devido, e espera chegar no domingo para poder se apresentar, para poder fazer a obra do Senhor. E é muito comum a gente encontrar alguns cristãos que acreditam não tem nenhuma correlação de fé e profissão, de fé com a profissão que exercem. Eu vou até fazer um trocadilho, porque é engraçado que muitos deles até fazem profissão de fé, né? Mas não conseguem correlacionar a fé com a profissão. A profissão também é adoração. Cumprir o trabalho que Deus me designou para fazer é adoração. O reino de Deus precisa ser integral em nossas vidas. Dessa forma, quando exercemos nossas profissões, Cristo também deve reinar sobre elas. 1 Coríntios nos fala o seguinte, pode avançar, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia também nos relata várias passagens onde muitas pessoas usaram suas profissões para poder louvar e adorar a Deus. Pode avançar. Eu quero até compartilhar algumas com os irmãos. Mais um? Não vou falar sobre todas, vou pincelar, pontualmente algumas. O próprio apóstolo Paulo, que está ali. Paulo era construtor de tendas. Lá em Atos 18:3, isso é bem colocado. Ele exercia uma profissão, além de pregar o evangelho. Ele fabricava tendas e ganhava a vida assim, enquanto viajava e ficava hospedado com alguém. Lá em Atos 20, em 1 Tessalonicenses, 2 também fala sobre isso. Fica claro pelo exemplo de Paulo que os pastores precisam trabalhar para ajudar o seu sustento, e de sua família, não tem seu ministério inferior ao dos outros. A vocação ministerial quer incluir outra circular, ou seja, uma profissão, tem precedente bíblico e apostólico também. E engraçado porque hoje o termo fazedor de tendas, que era a profissão de Paulo, ela pode ser usada para descrever qualquer cristão que tenha um emprego secular com a finalidade de sustentar o seu ministério. Curioso isso, né? Aliás, bem aplicado para os dias atuais. Mais especificamente é usado para descrever um cristão que, em virtude da sua profissão, é capaz de viver num país fechado a missionários tradicionais. Isso a gente vê claramente exemplos como o esporte, o futebol. Num determinado país que é fechado ao evangelho, você consegue entrar com uma atividade esportiva como o futebol, por exemplo, e levar o evangelho até aquele povo, quando o missionário tradicional não conseguiria alcançar. Então, você consegue sim honrar, louvar a Deus, adorar a Deus através da sua profissão, assim como Paulo fez, assim como os fazedores de tenda atualmente fazem. Eu não vou falar sobre Lucas, que é médico, mas eu tenho uma experiência pessoal também muito forte com médico. Logo que eu casei com a Vanessa, eu vivia numa situação de trabalho muito estressante, virando noite, por aí vai. Um belo dia acordei muito mal. Fomos ao hospital, chegamos lá por volta das 9 horas da manhã. Comecei a fazer exames e ao longo do tempo eu literalmente comecei a ficar entrevado. O corpo começava a não responder, fiquei todo torto, a ponto de 2 enfermeiros terem que me segurar para eu conseguir tirar uma radiografia em pé. Andando, sendo levado com cadeira de rodas. Todos os exames não acusavam nada demais. Já era 5 horas da tarde quando mudou o plantão médico. E aí a médica que assumiu o plantão deu uma olhada nos exames, viu que realmente não tinha nada e veio conversar comigo. Eu ainda todo torto na cama, sem conseguir coordenar o corpo. E ela falou, escuta, meu nome é fulano de tal, sou médica, vi todos os seus exames, não tem nada de errado. Eu sou cristã também. E o que está acontecendo com você? E ela começou a conversar comigo. E começou a falar da palavra de Deus. Eu já era convertido, mas ela começou a compartilhar comigo a palavra de Deus. Não deu meia hora, eu comecei a destravar. Eu comecei a soltar o corpo. Menos de 1 hora depois de conversa, eu já estava liberado para poder voltar para casa. Então, ali, Deus usou a profissão daquela médica para poder me tirar de uma situação que não tinha explicação médica. Uma outra profissão também que é relatada, Moisés, pastor de ovelhas, em Êxodo 3:1,
Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a liberação do povo hebreu. Naquela ocasião ele já tinha 80 anos. Pode avançar. E por que não falar do Mestre Jesus? Jesus teve duas profissões, segundo o relato dos evangelhos, carpinteiro e rabino. Exerceu a primeira delas da pré-adolescência, por volta dos 12 anos, até cerca de 30 anos, e a segunda nos últimos 3 anos da sua vida. A palavra carpinteiro, no grego, significa tecton. É entendida hoje em dia de maneira um pouco diferente do tempo de Jesus. Hoje em dia é chamado assim quem trabalha com madeira e constrói coisas de maior porte, como telhados, andaimes, né? Aquele trabalho que era feito de menor porte, como móveis, né? Isso é atribuído ao marceneiro. Então, um tecton, no tempo de Jesus, era um trabalhador que construía ou fabricava coisas usando diversos materiais, não só a madeira. Metais, tijolos, né? E era uma espécie de faz-tudo. Por volta dos seus 30 anos, Jesus mudou de profissão, atendendo o chamado de Deus. Aí tornou-se um rabino que viajava de local em local, era um itinerante. Os rabinos eram altamente respeitados pela sociedade daquela época e o povo lhes garantia sustento. Isso é uma coisa maravilhosa. Comida, abrigo e o que mais fosse necessário. E essa prática ficou evidente quando Jesus mandou 72 discípulos de Israel, as povoações de Israel, e lhes disse, lá em Lucas 10, 1 a 12, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Permaneceis na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Bom, assim como o Senhor é o único digno de todo louvor e toda glória, de toda adoração, através das nossas profissões e do trabalho que Ele nos concedeu. E tem um versículo que eu guardo muito para mim, que eu considero o segundo versículo-chave dessa mensagem. O primeiro foi João 3,16. Pode avançar. Está lá em Colossenses 3, 23 a 24. Em tudo que eu faço na minha vida, eu lembro dessa passagem. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Meus irmãos, não importa se você é dono de casa, se você é lixeiro, isso é uma coisa que meu pai já falava desde criança. Filho, não importa o que você queira ser, faça o seu melhor. Se você quiser ser lixeiro, seja o melhor lixeiro que você conseguir ser. Basicamente é isso, mas hoje eu entendo melhor o que ele fala, com esse enfoque espiritual. Então, nós aqui temos irmãos, por exemplo, que trabalham com música, né? O próprio irmão Wellington Gomes, que é um cantor profissional, o irmão Alcino, que é um músico profissional, né, das Forças Armadas, e usa a sua profissão para poder louvar e adorar a Deus. Você também pode. Se você é dona de casa, não tem problema. Vai lavar uma louça, lava da melhor forma possível. A comida, então, nem se fala, né? A comida a gente tem que dar uma caprichada. Mas faça o seu melhor, sabendo que é para o Senhor, porque em todo momento nós somos observados. E nós temos que louvar e adorar a Deus usando a nossa vida como testemunho. Eu acho muito legal, eu fico muito radiante quando alguma pessoa que não me conhece e porventura a gente inicia um papo e ela fala, você é cristão, né? Eu nem abri a boca. Mas por quê? O testemunho fala mais alto. É uma forma de louvar e adorar a Deus. Tudo quanto você faz, faça como se fosse para o Senhor. Porque assim você vai honrar o nome dEle. As pessoas vão saber a quem você serve. Eu tenho uma experiência também profissional que eu vou contar muito rapidamente, de usar a minha profissão para louvar e adorar a Deus. Em 2010, eu iniciei um projeto, né? Eu já estava trabalhando numa empresa multinacional americana e eu trabalhava com gerência de projetos. E me chamaram para um projeto de entrada de mercado, onde aquela empresa queria estabelecer o mercado em determinado território, e uma equipe para lá para poder capacitar algumas ONGs e OCIPs, né, em algumas disciplinas. Gestão de projeto era uma delas. E nessa brincadeira eu acabei fazendo umas 10 ou 12 capacitações ao longo do Brasil, né?
E uma delas, a primeira, na verdade, foi a Escola Olodum, lá em Salvador. E ali eu tive um conflito espiritual muito grande. Porque eu fui ensinar aquela escola, aquela organização, gestão de projetos. Como gerir projetos com excelência. Eu fui ensinar aquela organização a fazer da melhor forma possível um projeto que ela teria para desenvolver. E aí você se coloca no meu lugar. Um cristão ensinando alguém do mundo a fazer um excelente carnaval. Um conflito espiritual muito forte. E naquela ocasião eu orei a Deus e pedi uma oportunidade de poder falar da palavra dele. Anteriormente a essa experiência, 1 ou 2 anos anteriores a essa experiência, eu tinha participado, na época que meu sogro ainda era pastor-presidente lá numa igreja em Bangu, eu me ofereci para poder gerenciar um retiro de carnaval. Usei toda a metodologia de gestão de projeto, apliquei para isso. Foi uma bênção. E quando lá na escola Olodum apareceu essa oportunidade de eu poder dar um exemplo de projeto bem-sucedido, eu usei esse. Um retiro de carnaval espiritual. E eu pude falar da palavra de Deus para eles. E aquilo me incomodou de tal forma que quando eu voltei de viagem, eu falei, gente, se eu fizesse uma organização que é do mundo, eu preciso colocar à disposição da igreja essa capacitação. E aí eu desenvolvi uma capacitação em gestão de projetos para a liderança eclesiástica. Inclusive fiz aqui na nossa igreja, alguns 10 anos atrás, e mais umas 5 igrejas aqui por perto. Então eu comecei a capacitar igrejas a fazer gestão de projetos com excelência, para projetos eclesiásticos, projetos da igreja. Então eu tive a oportunidade, graças a Deus, de poder colocar os meus dons, os meus talentos, a minha profissão à disposição da obra. E você também pode fazer isso. Você também pode fazer isso. Avança, por favor. Inclusive tem até uma foto que eu tirei do Facebook, foi quando eu estava dando essa palestra. Ezio Fara é um italiano que trabalhava comigo, ele era meu parceiro de capacitação, né? E aí ele postou isso aí há 10 anos atrás. Eu lá ministrando a capacitação na escola Olodum. Tiraram até o site está em manutenção atualmente, mas eu consegui capturar esse registro aí, que me traz recordação espiritual muito forte. Bom, pode avançar. Estamos chegando à conclusão dessa mensagem, ao final, e eu quero finalizar essa reflexão dizendo que a palavra de Deus nos afirma que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Pode avançar, por favor. Esse versículo fala sobre isso. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pode avançar. São estes os adoradores que o Pai procura. Se você entendeu o porquê, o propósito de louvar a Deus nessa manhã, hoje Deus te chama para você poder louvá-lo e adorá-lo com a sua vida. Eu sei que hoje tem poucos visitantes aqui, eu sei que tem algumas pessoas na internet também que nos assistem, mas a palavra diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Meus queridos, você pode também, hoje, entregar a sua vida a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, e a partir de hoje começar a louvar e adorar a Deus com a sua vida, com a sua profissão, com tudo que você é, com tudo que você tem. Antes de morrer, Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse: eu não sou o caminho. Buda disse: procure pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Por isso que nessa manhã eu quero dar oportunidade e considerar que você entendeu qual é o propósito de louvar e adorar a Deus. Se você entendeu essa mensagem e você quer fazer isso a partir de agora, eu vou pedir para você que ousadamente fique de pé, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra diz: não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se o seu fardo hoje está pesado, experimente louvar e adorar a Deus, experimente se entregar a Ele. Eu não vou prolongar o meu apelo,
porque eu sei que a palavra não volta vazia. E ela, assim como fez comigo, ela vai frutificar no tempo certo. Eu também não tive a coragem, a ousadia de me levantar no dia em que verdadeiramente eu me converti. Bom, vamos orar então, para poder encerrar esse culto. Pai Santo, te agradeço, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade, Senhor Deus, de expor aqui a mensagem que recebi do Teu coração. Senhor Deus, que possamos, cada um de nós, em todo o tempo, Senhor Deus, em cada atividade, louvar e adorar o Teu nome, quer seja através dos nossos afazeres, da nossa profissão, da nossa vida, de cada palavra proferida, de cada gesto, de cada decisão. Senhor Deus, toma em Tuas mãos a Tua igreja, que nessa manhã se reúne. Continue, ó Pai, fazendo a obra em cada coração, bem como na Tua casa, Senhor Deus, para que possamos avançar. Avançar, Senhor Deus, para propagar esse Evangelho pelo qual um dia fomos alcançados. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada família aqui representada, cada ministério, cada líder, os pastores, suas famílias, os enfermos da Tua casa, Senhor Deus. Aquele, Senhor Deus, que não teve ousadia ou não se sentiu à vontade, que possa, Senhor Deus, no Teu Kairos, no tempo oportuno, poder, Senhor Deus, ter um encontro, uma experiência pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer seja aquele que está nos assistindo hoje pela internet, aquele que está aqui no plenário. Senhor Deus, atue poderosamente em suas vidas, Senhor Deus, o incomode. Faça entender, Senhor, que tudo é possível ao que crê. Por isso, Senhor Deus, nós Te oramos, Te louvamos e Te adoramos nessa manhã, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.